Se você pensar que você vai se sentir melhor, se você atingir aquele teu objetivo... Já está praticando a psicologia. Você já está praticando a psicologia positiva. É isso que a psicologia positiva diz. E a gente pode treinar isso, né? Que o otimismo, ele pode ser aprendido. Como é que eu vou poder ajudar alguém que está mal se eu não me preservar antes? Então, por exemplo, se você está acostumado a reclamar da vida, você vai ter dificuldade de elogiar a sua vida. E com a presença de pessoas, que pode ter o aspecto negativo ou positivo. Então, é por conta da conversa, do tema que é discutido, porque a gente sente muito isso. Sente. É o conteúdo ou é por conta da pessoa mesmo? E faziam aquela coisa de motivação. Psicologia positiva não é isso. Estamos de volta para mais um Mundo Real, conversa boa aqui. Vanusa, mais uma vez a gente junto aqui. Juntos, que bom, né? Eu adoro. Legal. Olha, hoje a gente tem uma convidada especial que traz uma abordagem diferente sobre a psicologia. Ela é psicóloga clínica, também consultora organizacional, faz análise de perfil comportamental e metodologia de coaching. Também incluiu aí a visão do desenvolvimento pessoal, né, de termos de metas, projetos para a saúde mental e emocional no atendimento psicoterápico. Voltado para a carreira, sim? É isso? Não, na verdade é o contrário. Obrigada, né? Luciana Deutsch. Eu interrompi a apresentação. Interrompeu. Isso é normal aqui. É um bate-papo. Não, problema. O contrário. Eu, quando me formei, eu fui trabalhar primeiro com psicologia clínica. Eu trabalhava no início com crianças, adolescentes e adultos. E daí, com o tempo, foi uma coisa que eu sempre me pegava nos atendimentos, sabe? Que era aquela coisa da psicologia tradicional de só ficar fuçando a doença. Uhum. E o que está mal no paciente. E daí, com isso, surgiu uma oportunidade de trabalhar na área de organizações, com psicologia organizacional. E daí eu entrei nessa área, em paralelo com a clínica, e fui descobrindo toda a questão do desenvolvimento de pessoal que você trabalha dentro. Fui trabalhar com treinamento, objetivando isso, porque é o que as empresas querem, né? A alta performance dos funcionários. Sim. Falei, nossa, mas por que a gente não faz isso dentro da psicologia clínica? Né? Por que eu não penso numa alta performance em saúde mental do meu paciente? Em vez de ficar só fuçando lá o que está ruim, por que eu não olho para aquelas coisas boas do paciente? E fiquei matutando como é que eu ia trazer isso para a clínica. Isso era pouco antes dos anos 2000. Eu me formei em 96 pela PUC. E daí eu fui fazer um MBA em gestão empresarial. Qual foi o meu trabalho? Comportamento organizacional, que era poder ver todas essas questões dos comportamentos, das emoções e tal. Daí passaram-se alguns anos e eu resolvi fazer eu queria fazer um processo de coaching. O coaching virou moda, né? Chegou no Brasil, uma coisa que há muitos anos trabalha, você que é atleta sabe, né? Isso surgiu com um treinador de tênis para alcançar uma alta performance. E ao contrário do que todo mundo fala, né? Principalmente acho que aqui no Brasil, a gente tem uma visão um pouco distorcida, porque na verdade o coaching ele é uma metodologia para você atingir uma alta performance em qualquer área da tua vida. Eu vi que você tem o credenciamento do SLAC, é isso? É a Sociedade Latino-Americana de Coaching, em São Paulo. Eu fiz a formação com eles lá. Eu fiz só em Life Coaching, que é essa metodologia aplicada à vida mesmo, cotidiana. Sim. Não necessariamente... Eu estou falando tudo isso porque assim, não é só com relação à carreira. Sim. Né? Mas trazer essa busca de alta performance para o teu lado pessoal, para tudo na tua vida, dentro da psicoterapia. Então, assim, você poder, dentro de um processo psicoterapêutico, não aquela coisa da psicologia tradicional da doença mental, de focar na doença mental, sabe? Ou de autoconhecimento só. Não, é assim, o que eu tenho de potencialidade, o que eu tenho de habilidade. Focar no positivo. Que daí juntou, porque daí foi no coaching, nessa formação que eu conheci a psicologia positiva. Uhum.
né? Que apesar dela ser já de 97, eu, por exemplo, nunca Foi nova para você. Que Foi é do, nova. Na verdade, eu acho que aqui no Brasil ela é nova. é do Martin Do Seligman. Seligman, né? Ele, aqui no Brasil, você fala muito da psicologia positiva na área de vendas, na área de carreiras, na área de organizações. E não para tratar o paciente no consultório. Não, porque daí é uma vertente que a gente chama de psicoterapia positiva, que é o que eu trabalho hoje. Isso a gente começa a ouvir aqui no Brasil em 2007, mais ou menos, 2008 para cá, que a gente ouve falar de psicologia positiva e que daí a gente vem agora, em 2014, 2020, de psicoterapia positiva. Sim. Né? Na verdade, é novo, né? É uma abordagem nova da psicologia. Apesar de ter muitos anos, não é uma coisa assim tão tradicional, né? Mas lá fora é. Lá fora se trabalha, tanto que o Seligman, ele é um psiquiatra, na verdade. Sim, ele escreveu muitos livros. Ele, antes de lançar, ele escreveu os livros, na verdade, né? Exatamente. Mas eu imagino que deve ter muita contradição, muita polêmica em relação à psicologia positiva, porque, de certa forma, pode existir uma pressão do profissional, por exemplo, ser visto, isso dependendo da interpretação de cada pessoa, como uma pressão em cima do paciente para ele, por exemplo, esquecer dos problemas. Coisas que precisam ser tratadas, colocar debaixo do tapete. Olha, adorei. Normalmente, eu sempre Escuta digo, isso. É a primeira coisa que eu explico para os pacientes, porque assim, são duas dúvidas. Achar que um psicoterapeuta, o uso da psicologia positiva dentro da psicoterapia, né? Que a psicoterapia positiva é deixar de lado a doença, e não é isso. Na verdade, o que eu vou fazer? A psicologia tradicional, ela só vai tratar da doença, né? Ela não olha, apesar de fazer parte lá, quando criou-se a ciência da psicologia, era o quê? Era você poder trabalhar com as doenças mentais, com os grupos sociais, né, psicologia social, com o ambiente onde o ser humano está inserido. E um outro âmbito da psicologia seria trabalhar com as potencialidades e as habilidades humanas. E isso foi deixado de lado até 1994, que foi quando o Seligman falou pela primeira vez. Ele trouxe isso... Claro, resgatando lá dos humanistas, do Maslow, de várias pessoas lá atrás que já tinham falado. Ele bebeu na filosofia muito, né? Ele bebe no Aristóteles, no Kant, no epicurismo, no Sêneca, né? Ele pega toda essa parte filosófica que os humanistas já tinham falado, e já tinham até inclusive usado esse termo psicologia positiva, psicologia da felicidade, mas ele foi usado lá atrás e esquecido. Não se deu muita atenção. Se deu importância de olhar o paciente de uma forma total, integral, mas assim, olhando corpo e mente e doença, mas não olhando a parte positiva das habilidades internas, né? E de usar a psicologia para isso. Então, o que acontece? Lá fora que eu digo nos Estados Unidos, principalmente na Inglaterra, por exemplo, o Seligman, o que ele foi ver? Ele trabalhava em hospital psiquiátrico. Ele era um psiquiatra, porque muito que tem... O que é? As pessoas confundem. Então você vai esquecer a doença. Não, foi a partir da doença que ele viu que ele podia trabalhar em conjunto para melhor lidar com a questão da doença. Ele podia trabalhar essas... potencialidades, esses recursos. Sempre digo para os meus pacientes, olha, todos nós temos habilidades, recursos internos, né? Eu sempre visualizo, eu falei que até vou pedir para alguém que desenha, fazer isso em forma de desenho. A gente tem várias caixas, né, dentro da mente. E você tem lá as suas potencialidades que às vezes você usa para andar de bicicleta, você é assertivo e você usa para lidar com alguns problemas concretos, e que às vezes você não abre aquela caixinha que vai te deixar lidar com aquela doença ou com aquele problema, né? Porque eu posso ter doenças onde apenas a psicoterapia tradicional vai me ajudar a melhorar o sintoma ou até a curar. Mas eu tenho questões que não têm solução,
né? Eu tenho algumas doenças psiquiátricas que elas vão conviver comigo pro resto dos meus Aí dias. é aprender a conviver, seja tomando remédio ou simplesmente tentando lidar fazer melhor. o tratamento. Fazer o tratamento. Você vai ter que fazer outra... Mas assim, para eu poder... Mas e daí? É separar um momento do dia para lidar com os problemas que nos trazem um sentimento mais pessimista e que podem ser em decorrência da doença mesmo, para enfrentá-los com terapia, com tratamento, e nas outras horas do dia trabalhar a psicologia positiva? Não, eu acho que não. Eu acho que a gente não pode fazer Essa separação. Essa divisão. Eu tenho que lembrar que eu não sou só a doença. Que eu também sou aquele lado positivo, e até numa fala tua de um dos teus podcasts, quando você fala que você vive melhor, que você, né, hoje vive melhor com o esporte, e que correr, por exemplo, na natureza te trouxe, eu acho que você falou alguma coisa até que te trouxe mais perto da espiritualidade. Com certeza. Uhum. Né? Você veja, isso é uma forma positiva, é uma forma de você olhar, eu digo que é sempre assim, o olhar positivo não é aquela coisa da autoajuda, de tudo é lindo, é maravilhoso, não. É eu olhar por um outro lado uma mesma situação e tentar buscar um outro jeito de lidar com aquilo. Então, quando você corre, por exemplo, no parque, e você começa a apreciar a natureza, você está olhando diferente. É diferente de alguém que corre no parque pensando nos problemas. O esporte, a atividade física, ela exige um esforço da gente. Você pratica bastante, tem praticado. Não muito, eu aprendi a gostar. Aprendeu a gostar. Foi obrigada, se sentiu obrigada a gostar. Eu me senti obrigada, assim, porque eu tenho eu fui surpreendida aí acho que já deu 7 anos, há uns 7 anos, com um problema bem sério de fígado. E assim, eu já tinha enfrentado algumas questões, mas ligadas a problema de metabolismo, de diabetes e tal. E fui surpreendida num exame com um nódulo de 3 centímetros no meu fígado, do nada, assim. Que hoje em dia eu digo que foi um presente, né? Alguns chamam de Deus, outros chamam de alguma coisa maior, que aquilo apareceu num exame normal meu. E daí eu fui em busca e descobri que eu tenho uma coisa que se chama adenomatose hepática atípica. Que são vários adenomas no fígado, que não tem origem, não se sabe exatamente o que surge. Mas o que se sabe? Que eu não posso ganhar peso. Que eu tenho que controlar o meu peso, não posso fazer nada com relação a terapia não pode hormonal. ter gordura no fígado, nada disso. E não posso, principalmente, nada relacionado ao hormônio. E eu sofria de enxaquecas horríveis por conta de tensão pré-menstrual, desse tipo de coisa. E eu vi que elas pioravam também, porque eu não estava fazendo mais exercício, né? E eu precisava emagrecer, manter o peso. Daí, na pandemia, 8 quilos em 3 meses. Nossa. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Aonde eu vou parar? A única coisa que eu não posso fazer isso. Agora, não, eu falei aqui do esforço, porque é um esforço. Sim, você tem que pensar nisso. Eu brinco com a Vanusa aqui, a atividade física, a gente não pode mentir, a gente brinca aqui um com o outro em relação à salada, por exemplo, porque eu falo pra ela que ninguém gosta de salada. Ninguém gosta de salada, não pode gostar de salada. O que gosta... Eu digo que eu sinto água na boca pensando na salada. Claro, eu faço uma salada, por exemplo, verde com molho, aquele molho Caesar, aquele molho com maionese, com bacon, com frango. Não é salada que eu tô comendo, eu tô comendo molho, tô gostando do molho. O exercício também é um esforço, aquela brincadeira que a gente faz aqui, inclusive, né, do que não é um mundo real, aqueles da turma do Instagram. Olha, tudo que perfeito. Maravilha, acabei de correr 50 quilômetros, são 6 horas da manhã, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Não, aquilo lá exigiu esforço, né? Você quando resolveu caminhar para atividade física, é o esforço. Agora, nós temos que fazer coisas para que esse esforço seja mais fácil ou menos difícil ou mais confortável. E a psicologia positiva, você falou aí, por exemplo, de correr no parque, né? Eu escolho os locais
que eu vou Exatamente. correr, isso faz parte de um procedimento para eu Planeja. gostar mais, para me Uhum. motivar a ir. Então amanhã eu vou correr no Parque Barigui, eu vou correr numa estrada em Morretes, eu começo a visualizar essa estrada, um dia ensolarado, um céu azul, música, eu faço uma seleção de músicas que eu vou curtir enquanto eu corro, a pessoa que vai me fazer companhia, tudo isso me motiva, acho que faz parte da psicologia positiva, a levantar cedo naquele sofrimento e partir para a corrida. Ao mesmo tempo, uma outra coisa interessante que aconteceu comigo já foi que, eu corro todo dia, né? Praticamente quase todo dia, só não corro mais vezes por conta, para evitar lesões, porque também não é saudável você fazer em excesso. Sim. Mas eu corro muito, então em alguns momentos eu tô legal comigo mesmo, por É exemplo. o nosso flash. Um domingo de manhã, tô correndo e tá legal, só me vem bons pensamentos, mas tem momentos também que eu tô enfrentando dificuldades, tenho conflitos, tenho desafios, e isso me vem na cabeça. E eu fiz esse teste, né, com o meu batimento cardíaco, por exemplo, de quando maus pensamentos, eu tô na esteira, e os maus pensamentos vêm, meu batimento vai lá em cima. E quando eu controlo os meus pensamentos, consigo pelo menos controlar, isso vai lá embaixo. Porque a atividade física, por que ela é difícil? Porque ela é um estresse interno para o nosso corpo, né? Sim. Pressão arterial, pH, acidez, batimento cardíaco. Agora, o estresse é possível de ser amenizado através da psicologia positiva. Através de um... Sim, por exemplo, um dos pilares da psicologia positiva é o que eles chamam, né, o que hoje modernamente se chama do mindfulness, né? Eu particularmente gosto mais de ter uma atenção plena, que é a questão do você estar presente. Eu acho que a gente não precisa fazer treinamento de 8 semanas para isso. Eu fui beber na fonte lá a gente chama ele de Tá, que é o Tim... Eu sempre esqueço o nome dele, que é muito difícil, que é um monge budista que foi o precursor do mindfulness, e que ele diz, e é muito interessante no livro dele, ele fala, olha, você pode praticar a atenção plena, né? Ele trouxe essa coisa da meditação e da atenção plena para o Ocidente, porque ele falou, é muito difícil você praticar como eu, deixar a mente vazia. Isso são anos de treinamentos para um monge budista, e assim, eu não trabalho, né? Eu tenho... o tempo dedicado, a vida para isso, né? Mas eu uso as minhas pacientes, na sua maioria são mulheres, ansiosas e estressadas, e eu digo para elas, gente, a gente pode praticar atenção plena lavando a louça, né? Desde que eu esteja ali inteira lavando a louça e pensando na louça, sentindo o sabão, sentindo a esponja, sentindo a espuma. Você, quando vierem os maus pensamentos, ou quando vier o estresse, os problemas do dia a dia, fazendo a tua corrida na esteira, basta você focar nas tuas passadas, na tua respiração, você está ali. Se você se volta porque você está fazendo no agora, você já está praticando a atenção plena e você já está educando o teu organismo e a tua mente a não fugir para aquele problema numa hora que não é para aquele problema. Mas aí a gente está falando de controle emocional. É treino, acho. É treino. Porque uma vez eu li que nós temos caminhos que, se a gente repete muito, os neurônios vão automaticamente por esses caminhos, porque é mais fácil. Então, por exemplo, se você está acostumado a reclamar da vida, você vai ter dificuldade de elogiar a sua vida, digamos assim, ou agradecer pela sua vida. Mas o reclamar da vida pode ser por conta de um problema de saúde mental também, que pode estar... Pode, mas nos eu vou afetando. dizer que hoje, mas é muito mais comum você fazer isso comportamentalmente por uma questão de hábito e inclusive de influência do meio. Quando você fala, por exemplo, que você gosta de pôr uma música, de escolher um lugar onde você vai se sentir bem, você já está praticando psicologia positiva sem nem saber. Porque você está se educando para ter um bem-estar. Para curtir. Quando a gente fala em psicologia positiva, que isso também é uma coisa muito, acho que cultural, nossa, de achar que,
autoajuda, ciência da felicidade, aquela coisa... Lembra de euforia? Antigamente a gente é mais ou menos da mesma idade. Lembra que tinha marcas de vendas que vendiam porta a porta, que faziam reuniões para vender... Marketing de... sabe? Aspirador de pó. Aspirador de pó, produto de limpeza, pote para geladeira, não sei o quê. E faziam aquela coisa de motivação. Psicologia positiva não é isso. Psicologia positiva, ela é uma ciência. Se você for ver, tem N estudos, inclusive isso que você falou do batimento cardíaco, a gente tem, o Seligman fez estudos com pós-operatório de pacientes cardíacos, com pacientes psiquiátricos, a mesma coisa que você notou, que quando você está lá correndo na esteira, ou correndo num parque, já é diferente de você correr na esteira, não é? Sem dúvida. A sensação mental, os seus batimentos cardíacos, a tua respiração. Eu digo isso, quando eu faço a comparação da esteira para a rua, as vantagens e desvantagens, eu coloco dos dois. A grande vantagem de você estar em um ambiente externo é a paisagem, o ambiente, o lugar, você cruzar com as pessoas. Por mais que eu corra em Curitiba, viu, Vanusa? Ele tem mania. Curitibano fica falando mal. Eu sou curitibana também. Curitibano, eu passei muito tempo fora, fiz faculdade fora, mas o curitibano, você vem correndo, tá mais ou menos a 1 quilômetro, 2 quilômetros de cruzar com aquela pessoa, você é animado, correndo, cheio de endorfina, quer cumprimentar, dar um bom dia legal, alegre, né? O cara percebe que você tá vindo, ele já passa pro outro lado da rua para não ter que te cumprimentar. Correndo, eu tenho por hábito. Eu quero transmitir um pouco de psicologia positiva para aquele cara lá, mas ele não quer receber. É exatamente isso. Não, e é mesmo. Eu tenho o costume de no caixa do supermercado. Eu trabalhei já em supermercado, eu dava treinamento quando trabalhei em organizacional, então eu olho pro crachá. Não é à toa que a pessoa tá com o crachá ali, ela tem um nome. Sim. Gente, é muito estranho. As pessoas acham que eu vou dar uma bronca porque eu chamo pelo nome. Elas acham estranho quando você dá bom dia. Às vezes, porque as pessoas não estão acostumadas aqui em Curitiba com isso, né? Sim. Elas são muito... Não, levam um susto. Quando eu vou, por exemplo, depois das minhas corridas, eu tô alegre pra caramba. Curitibanos não assumam essa identidade. Vanusa, por favor, você tem ideia da alegria que eu fico quando eu termino uma corrida, por exemplo, de 30 quilômetros, 40 quilômetros, eu encontro endorfina, eu encontro o cara na rua, eu quero abraçar o cara, quero beijar o cara. E o cara muda de lado. Eu chego perto assim, sorrindo, bom dia, o cara emburrado, o que esse idiota tá me cumprimentando, ele tá ficando maluco? Deve ser um doido qualquer aí. Mas eu queria voltar um pouquinho aqui, queria comparar, você acredita em energia? Acredito. Energia positiva. Eu aprendi... Talvez o que eu acho que isso é física. É comprovado pela ciência em relação à psicologia positiva, como você mesmo disse aqui. Eu aprendi em relação à energia. Meu pai sempre falou, procure ficar longe de pessoas que te trazem uma energia negativa. Como é que eu sei, pai? Você vai sentir a energia. O ambiente. A gente falou outro dia aqui num podcast sobre religião, sobre espiritualidade. Meu pai sempre falou, filho, entre na igreja, entre num templo, independente da religião, entre, porque dentro da igreja, e ele ia comigo na igreja, ele falou, sente aqui. A gente sentava e ficava lá, e ele falava, independente da religião, esse ambiente aqui é um ambiente que traz uma energia positiva. Que aqui as pessoas, quando entram, não têm maus pensamentos, né? Exatamente. Mas por quê? Porque elas aprenderam que dentro da igreja é para ser um lugar que é bom. É um lugar para você pedir para alguém que está acima de você, ou independente da religião, seja uma igreja, seja um templo, seja o que for, elas aprenderam que aquele lugar é um lugar onde ela pode, em silêncio, conversar e falar tudo o que ela deseja. Entende? Isso é aprendido. É isso que a psicologia positiva diz. E a gente pode treinar isso, né? Que o otimismo, ele pode ser aprendido. Que você pode treinar. Então, por exemplo, do mesmo jeito, tô pegando o teu gancho, porque assim, do mesmo jeito que você percebe, né, a energia positiva de um templo, de uma igreja, ou de estar, por exemplo, na natureza, né? Os japoneses têm uma terapia que eu digo sempre para as minhas pacientes, que se chama banho de floresta. Uhum. Que é você poder caminhar, né, e observar. Você vive lá naquela loucura de uma metrópole como Tóquio, e você
no final de semana, você poder fugir, né, para um lugar onde tenha natureza, para você se conectar com o quê? Onde você tem natureza, você vai ter mais oxigênio, né? Você vai ter uma energia mais limpa, um ar mais limpo. Aquilo vai aumentar a produção de vários hormônios e as sinapses devem ficar doidas, né? Aumenta lá a noradrenalina, a ocitocina, produção de serotonina, que vão te trazer o bem-estar e vão te regular. A mesma coisa que acontece com o exercício físico. E com a presença de pessoas, que pode ter um aspecto negativo ou positivo. Então, é por conta da conversa, do tema que é discutido, porque a gente sente muito isso. Sente. É o conteúdo ou é por conta da pessoa mesmo que está ali vivendo um momento difícil e que transmite aquela energia para você? Bom, a gente está falando de energia, mas eu não quero... que a energia é uma coisa que ainda é questionável, né? Mas a questão da psicologia positiva, sim. Não, mas eu acho que... É preciso procurar pessoas... para o teu círculo de relacionamento que tragam uma energia positiva, não, mas uma psicologia positiva por conta dos seus comportamentos? Mas eu acho que assim, é isso mesmo. É você treinar, olhar diferente para as coisas e até barrar. Criticar um pouco, né? Ter uma crítica. Eu sempre digo assim, olha, se você... Para mim, a maior prova de que essa coisa da energia física, ela existe, como é que você se sente num dia como hoje, cinza, escuro, sem energia solar sem visível, energia solar, chovendo. Você não fica mais assim? Como é que você se sente correndo no Parque Barigui com aquele sol? Eu até só de falar, a gente já fica, entendeu? Aquele sol, né? Agora, eu posso... Eu me transformo num super-herói. Mas eu vou correr no parque nesse frio, de camisa de manga curta, porque é uma questão de superação minha. Mas aí daí eu vou te dizer, daí entra uma outra coisa que e que eu uso muito também. Eu acho que se encolher ou se recolher... mas aí é que tá, mas é que você aprendeu o quê? Que se você pensar que você vai se sentir melhor, se você atingir aquele teu objetivo... Já está praticando a psicologia. Você já está praticando a psicologia positiva. Porque você sabe que mesmo num dia sem sol, o jeito de você ficar bem não é você ficar trancado dentro de casa. Porque num dia de sol, você ficar olhando para fora, você já vai estar bem. Agora, num dia de chuva, mais do que nunca, você tem que ter esta força de vontade, e eu diria que a força de vontade, ela está sempre ligada ao quê? A você planejar e estabelecer uma meta. Quando a gente tem um objetivo, uma meta, seja a curto prazo, a longo prazo, seja em qualquer área da vida, você consegue esse estímulo para atingir. E daí que eu digo que fazer esse curso, essa formação em coaching, me trouxe muitos benefícios para os meus pacientes. Ao contrário de vários colegas psicólogos que, quando assistirem isso, vão detestar o que eu vou falar, mas é uma metodologia fascinante. São técnicas, né? Os psicólogos que criticam o coaching é porque eles não foram ver o que é. Porque são técnicas. É uma metodologia que você vai usar e que, se eu aplicar dentro do contexto psicoterapêutico, eu vou conseguir muitas coisas. Agora, com relação a isso na saúde mental. E daí, só para fechar essa questão da energia... quando você está do lado de uma pessoa que está passando por muitos problemas, só fala mal daquilo, só consegue olhar para aquilo, se você entrar no caminho dela, você fica igual. Você começa a se sentir mal a pensar daquilo. Agora, por exemplo, se eu estiver do teu lado, quando você me diz que você está nessa alegria, né? Porque a gente vê nas suas postagens, as coisas, o quanto você gosta disso, né? Se eu não tô, nem posto. Não, eu até digo... Tem outro lado também, que é esse lado do mundo virtual que a gente falou aqui, né? Não. Que as pessoas aparecem lá, não, mas porque elas não estão a fim de mostrar. Eu vou colocar uma foto lá reclamando da vida, um vídeo mostrando, reclamando de um momento que eu tô vivendo. Inclusive porque você não se vê só daquele jeito. Né? E você se identifica mais com o lado motivacional, assim, digamos. E porque o teu objetivo é motivar as pessoas ali. Uhum. Né? Não tem jeito.
A convivência, o trabalho, por exemplo, né? Claro que eu, por exemplo, eu fiz uma escolha de mudar de trabalho para não ter que conviver com pessoas que trazem essa energia, porque eram muitas no trabalho que eu estava naquele momento, então não tinha como evitar. Eu fiz uma escolha difícil, né? Um processo de transição que estou vivendo até hoje, de vida, mas muita gente não pode, não consegue, não tem jeito, né? Você tem que se submeter. Eu incentivo as pessoas a fazerem talvez se antecipar, né, ao processo para se afastar desses ambientes, mas nem sempre é possível. Então essa convivência ela se torna obrigatória. Como lidar com isso? É importante que você fale um pouquinho sobre isso. Eu acho que lidar com isso é assim, você se blindar como? Você saber que aquilo ali é dele, não é teu. Sabe? Que eu não preciso me contaminar, porque eu não preciso mergulhar naquela nuvenzinha negra, e que aquilo é dele. Ele tem... que ele lidar com aquilo. Eu vou ter que aprender a lidar, como é que eu vou conviver com ele. E para isso, o que eu faço? Se eu treino em ser uma pessoa mais otimista, em olhar por outro lado, eu aprendo a enxergar que aquele problema, até para aquela pessoa, ele está mergulhado porque ele não aprendeu a olhar para o outro lado. Eu até posso tentar ajudar respondendo para ela de uma forma diferente do que ela espera. Mas você tem que estar muito forte para fazer isso. Não, mas você está muito forte, eu vou te dizer... Não para responder, para saber enfrentar essa pessoa, porque... Claro, porque... E tem gente mas também é um treinamento, não é, Lu? Porque a gente, sabe, João, quando você identifica no outro, é mais ou menos quando você identifica em você. Identificar é o primeiro passo. Identificou no outro esse comportamento, aí você, às vezes a pessoa está lá falando e você está aqui, puxa... Que pena que ele é assim, né? Vou tentar jogar um outro tema aqui positivo para falar, digamos, ai, que sol lindo lá fora, né? Às vezes a pessoa vem, ai, esse sol torra porque não sei o quê. Mas eu acho que é diferente, Vanusa. Eu acho que é o seguinte, olha, eu não vou deixar essa pessoa me contaminar. Eu acho que tem que ser uma proteção. É um escudo. Eu acho que se muito mais, porque às vezes a primeira coisa que a gente vai tentar é isso, não é? De você tentar... falar alguma coisa boa, e tem pessoas que não são. Não tem jeito. Não, e que daí, assim, ela precisa mais do que nunca, porque daí você não sabe qual é a questão dela, né? Porque assim, você tem, por exemplo, um depressivo, pode ser uma pessoa depressiva, que ela tem uma depressão que é orgânica. E daí eu vou te dizer, não tem psicoterapia positiva, não tem, só tem psicoterapia... 20 anos que vai resolver. Mas olha, são várias coisas. Vai ter que tomar o remédio. Não, mas peraí, eu quero voltar aqui. Tratei muitos anos terapia só. Sem depressão, sem remédio. E eu acho que ajuda muito. Mas dependendo do grau, da sua terapia. Também. A pessoa, ela pode ser como um alimento que não é saudável. Ela pode ser como uma droga, como o álcool. Essa pessoa, ela pode fazer tão mal. E uma pessoa que está mais, vamos dizer, suscetível a um momento de fraqueza, ela pode até procurar essa outra pessoa no sentido de se entregar para o negativismo e o pessimismo dela. Pode. Isso acontece com frequência, né? Alguém que tá, olha, eu tô quase ali, tô pisando ali naquela linha, né? Não sei se vou para lá ou fico aqui, né? Vou me entregar. Como se entrega para droga? Ela se entrega para uma pessoa negativa. Como ela se entrega para droga, como ela vai se entregar para o álcool, como ela vai se entregar para... N outras Por questões. algum motivo é de ser uma fonte de prazer, né? Através da comunicação, da conversa, do diálogo, da convivência, as ações, o negativismo que ela leva para essa pessoa, ela pode levar também para o caminho da droga, para o caminho da bebida, pode. Sim. Então, como se proteger, como prevenir isso, né? Você saber talvez o teu tempo, né? Eu não estou muito legal, eu não posso estar perto dessa pessoa nesse momento. Assim, ó, dentro da psicologia positiva, a outra base, você tem lá a atenção plena, o otimismo, que eles dizem que é aprendido, e tem um outro pilar que se chama autocompaixão. Que é antes de você ter a compaixão pelo aquele outro que vive daquele jeito, é você ter a autocompaixão. Agora, não é vitimismo, né? Não tem nada a ver. Não, autocompaixão é você... Compaixão, na verdade, significa cuidar do outro. Autocompaixão seria você cuidar de você primeiro.
Como é que eu vou poder ajudar alguém que tá mal se eu não me preservar antes? Nesse Aquela sentido. coisa do avião. O aeromoço no avião fala o quê? Primeiro coloque a máscara para depois colocar no seu filho. Nossa, vou usar esse exemplo agora, João. Amei. Exatamente isso. Como é que eu vou poder ajudar alguém que tá mal se eu tô mal também? Se aquilo tá me fazendo mal, antes eu tenho que me preservar. Sabe? Isso é uma coisa, até também ouvi você falar num outro podcast, a questão de que você se surpreendeu com a questão da espiritualidade das religiões orientais, né? A grande diferença que eu vejo, eu não sou muito estudiosa nisso, tenho um marido que adora e que é muito estudioso, mas a diferença que eu vejo é assim, nas religiões orientais, se tem muito essa preocupação de você cuidar de si mesmo, de você estar bem para poder ajudar o próximo. E nas religiões ocidentais, a gente tem muito que isso é egoísmo e que é culpa você olhar para si primeiro, para depois olhar para o outro, né? Então isso é cultural, né? Você tem culpa se você tá se alimentando super bem e de repente tem alguém passando fome. Você tem culpa de você estar em depressão porque você tem tudo e aquele cara tá lá trabalhando super bem sem ter nada. E na verdade isso não tem nada a ver com culpa. Isso tem a ver com como você foi educado. Aprendeu, e né? como você aprendeu a viver. Ele aprendeu a superar os limites dele. Por quê? Porque ele tinha uma meta e um objetivo e porque ele sabia que se ele não for lá, feliz da vida, fazer aquele trabalho dele, independente das condições dele, ele não ia conseguir dinheiro para comer, a cama para dormir. Sabe? É diferente. E a gente tem que olhar primeiro para a gente. Né? Para eu poder lidar com isso, e vou dizer, João, você está muito certo. E eu vou te dizer que a pandemia, ela trouxe muitas coisas muito negativas. Mas uma coisa que eu vejo, e né, claro, eu tenho que viver o que eu pratico, né? Que eu tiro de muito positivo, é que muitas mentes se abriram. As pessoas se abriram. Sem dúvida, a gente nota isso. Para os nossos valores, sabe? Porque você precisa, o que você não precisa, né? Eu mesma olhei um dia pro meu guarda-roupa e falei, gente, eu não preciso de 20% do que tem aqui. Nem usa, né? O que eu queria trazer para vocês é que a gente colocou lá no início que a psicologia positiva é muito questionada, né? No entanto, existe a neurociência da felicidade, que por imagem já identificou que nós temos uma parte do cérebro que reage positivamente ou melhor, que reage o tempo todo quando você tem atitudes positivas e pensamentos positivos. Sim. Até nem... É um nome difícil, eu nem vou achar aqui. Mas eu achei muito legal que foi um estudo da Universidade de Yale que vem, na verdade, trazer uma base, uma estrutura, né, para você poder fundamentar toda essa questão, os pilares da psicologia positiva. Sim, exatamente. Mas se faz sentido, se a ciência comprova que faz sentido porque você trabalha com uma região do cérebro que te estimula em outros aspectos também e mantém a saúde mental, vamos levar isso para o coaching um pouquinho, né? Porque a gente tem visto, porque todo mundo é coach hoje. É gente que não tem currículo, experiência, conhecimento para ser, inclusive. Até porque você falou do esporte, muita gente que veio do esporte que foi para o coaching de vida mesmo, do dia a dia, né? Que trata das rotinas das pessoas, da saúde mental das pessoas e que não está preparado para isso. E muitas vezes é com a psicologia negativa, né? Essa coisa de você é um bosta, levanta da cama, você é um merda, vá trabalhar, vá fazer esporte. Ninguém, assim, eu vejo assim, algumas falas de algum desses coaches assim que me dá até... Parei de seguir até, porque dá até medo. Eu acordo assustado quando eu ouço o cara, né?
Por quê? Como diferenciar isso, né? Isso tem um efeito positivo também na maneira como as pessoas colocam, através de um comportamento mais rigoroso, vamos dizer, de autoridade, tipo militar, assim, tipo militar, Eu vou te dizer, isso depende da personalidade de quem está recebendo aquilo. Eu, particularmente, não gosto. Mas, se você pegar, por exemplo, um cliente, né, nesse caso do coaching, ele percebeu que o cliente é altamente competitivo, entendeu? E que ele não admite não ser bom naquilo, ele pode usar isso para incentivar um cara a continuar mais. Se for no meu caso, só vai me dizer assim, ó, não faça esse troço, porque... primeiro que esse cara é um idiota que tá falando comigo assim. Não é legal você colocar isso. Não, porque eu sou extremamente competitivo, mas eu sou tão competitivo que eu tô competindo, inclusive, com esse cara que tá falando isso pra mim. Eu falo, quem é você pra falar isso pra mim? Exatamente. Isso eu falo pra mim. Esse é o pensamento que eu tenho. Isso eu falo pra mim, entendeu? Aí, será que a gente é prepotente nessa hora? Não, eu acho que é crítico. Porque daí, assim, ó, por exemplo, do mesmo jeito que você tá olhando pra ele, e pra esse profissional em específico, e dizendo, nossa, quem que é esse cara pra fazer isso, né? Ele não tem nada. De repente, o cara é muito bom, e na verdade, eu acho assim, o errado é generalizar, né? Porque na verdade, assim, o coaching, ele é uma metodologia e você vai usar essa metodologia, ele não tem nada a ver com terapia, nada a ver com psicoterapia, né? Porque ele vai usar um método para você atingir aquilo. Então, o que pode ser o teu objetivo? Emagrecer. Ele não precisa entender nada de nutrição, tá? Nada de comportamento, nada disso. Ele vai te ensinar os passos e ele vai te ajudar o que você precisa. Um bom coach, por exemplo, que vai dizer que vai te ajudar numa meta de emagrecimento, ele vai dizer que você precisa procurar um bom endocrinologista para fazer uma bateria de exames, um bom nutricionista. Ele não vai querer substituir nenhum. Ele não vai querer substituir nada disso. A palavra coaching, ela não ajuda nesse aspecto, porque a gente está discutindo métodos. Claro, porque a palavra coaching é treinamento, gente. Agora, né? E é treinador, e o pessoal usou uma palavra em inglês, e agora é bem isso que você falou, né? É coaching físico, é coaching nutricional, é coaching de mindfulness, que foi a última que eu ouvi, né? Coaching de atenção plena, é coaching daquilo. Na verdade, a grande crítica que os psicólogos fazem é com relação a isso, porque você tem muito, como a gente tem em todas as áreas, né? Na tua área, isso tem bons profissionais e outros. Isso, né? é outro problema, porque você pode ser um bom coach para um método específico, claro, nutricional, por exemplo, mas você pode não ser. Ninguém é bom em tudo, ninguém é perfeito em tudo, né? Claro. Você tem um lado positivo, um lado negativo, aquilo que você falou no início da nossa conversa aqui. E ao mesmo tempo pessoas críticas, como é o meu caso, o caso da Vanusa, provavelmente o teu caso também, vai olhar para aquele coach, o que esse cara tá... O cara vai agora resolver o que eu vou comer no meu café da manhã, qual é dele? Eu já vou pensar assim, peraí, deixa eu ver como é que é a vida dele, peraí, vamos conversar. É jornalista, né? É jornalista. E assim, eu vou te dizer, fora isso, você tem... Como a mentalidade que essa metodologia veio para o Brasil foi muito ligada a essa parte organizacional, essa parte de vendas. Ela foi muito misturada também com técnicas de programação neurolinguística. Se eu contar para vocês que tem coach que faz curso de hipnose e usa hipnose... Nossa. Mas com o consentimento... Não. Aí é grave. Né? Você tem pastores de igrejas... padres e afins que usam da técnica do coaching, PNL e hipnose. Eu fui participar de um curso de hipnose que eu fiquei horrorizada. Entende? Porque sem você saber. Vendedor que vai usar, porque vê isso. Então, de repente, você está usando outras coisas, entende? Agora, a metodologia em si é muito boa. Eu aplico no meu consultório com os meus pacientes, quando eu vejo. Por exemplo, eu trabalho com pacientes que são mulheres pré-mutadas em síndrome do X frágil. Uhum. São pacientes que elas têm menopausa precoce e elas têm problemas cognitivos com relação a planejamento
organização e memória. Gente, coaching é fantástico. Às vezes e daí o que acontece? Como nós temos esses problemas, a ansiedade, né? Que é o que eu mais atendo, foi no que eu acabei me especializando, ela tá lá no teto, né? Então, o que você tem que fazer? Se eu quero realmente ajudar o meu paciente, eu vou me utilizar de técnicas que eu possa ajudá-lo. E eu descobri que o que elas precisam? Planejar. E eu vou fazer um planejamento da vida diária delas e de como é que elas podem lidar melhor com aquelas limitações que elas têm. Gente, vocês não fazem ideia. Sucesso. Usar um planner feito para ela. Agora sim, pergunte para mim, quais são os psicólogos que vão usar isso? Pode até criticar. Muito pouco, vão criticar, porque eu provo por A mais B que sim, porque se o meu papel como profissional dentro da psicoterapia ajudar a resolver um problema. Se o planejamento de vida dela provoca um desgaste na saúde mental, eu tenho que ajudar por ali. Não adianta, porque às vezes não adianta nem remédio, nem nada. Porque são questões executivas que eu preciso resolver e que ela tem que aprender a lidar com isso. Olha que legal, você falou em estresse, que é o hormônio do estresse, é o cortisol, né? Nesse estudo que eu comentei, que foi publicado num jornal importante de neurociência, as pessoas que eram mais otimistas, mais felizes, elas produziam, obviamente, menos cortisol. Sim, exatamente. E daí o que acontece? E fora isso, quando elas são, quando você pensa mais positivo, quando você se educa essa questão do otimismo que a psicologia positiva propõe para você, que é olhar, tem uma psicóloga que trabalha muito com educação positiva e psicologia positiva, Miriam Rodrigues, isso. A Miriam, ela tem até quando ela explica da terapia para os pacientes dela, é muito interessante, porque ela diz assim, olha, o teu problema lá é uma nuvem negra enorme que está lá em cima. O que a psicologia positiva ela vai fazer? Você está enxergando a tua vida toda através daquela nuvem, ou aquela nuvem primeiro. A psicologia positiva vai te mostrar o que tem atrás da nuvem, e que a tua vida não é só aquela nuvem negra. E ela não vai sumir com aquela nuvem. Mas, em vez daquela nuvem ser deste tamanho, e a tua outra parte está escondidinha ali atrás, você muda o foco. Você muda, você faz ponto de vista com que eu estou olhando de frente para a nuvem preta. Se eu fizer assim, né? A nuvem fica pequenininha. Ou ela pode ficar do mesmo tamanho. Uhum. Mas aí a gente tem que se aprofundar isso é processo terapêutico. E nas características pessoais, na própria personalidade da pessoa. Sim, claro, eu não posso. Não, mas a psicologia, isso que eu ia te perguntar, a psicologia é capaz de mudar algumas características pessoais e a própria personalidade? Porque tem gente que olha a vida pelos seus problemas, né? Onde tem conflito? Vamos lá atrás do conflito, né? Até porque existe até uma tese por trás disso, de cada um. Ah, não, onde está tudo bem, eu não preciso comemorar, eu não preciso curtir. Tá bem já, tá resolvido, né? Agora, eu preciso ir no conflito porque lá eu preciso resolver. E daí você passa a se viciar nisso. Será que tem gente que é viciada nisso mesmo. A psicologia consegue afastar os maus pensamentos ou ensinar essa pessoa que assim ela vai trazer uma energia mais negativa para a vida dela, uma psicologia mais negativa para a vida dela e ela vai viver você consegue, com outros problemas mentais? É como revelar uma fotografia, não é? Antiga, coisa pra gente antiga isso, revelação. Por exemplo, você pega a terapia, você pega a terapia cognitivo-comportamental, onde você vai trabalhar com exercícios, e a psicoterapia positiva, ela se usa muito disso, né? Porque ela pega a base ali da psicologia positiva e ela pega essa questão dos exercícios, do aprendizado da cognitivo-comportamental. Por quê? Quando eu trago esse conhecimento para o meu paciente, de que ele é capaz e de que existe esta outra possibilidade, aquilo, de uma certa forma,
é como se você ressignificasse aquilo. É claro que isso não vai acontecer em 1 dia, em 2, em 3, né? Mas isso também, dependendo da técnica do psicólogo, ele não precisa levar 10 anos para autoconhecimento, para isso. Sabe? Porque eu sempre digo assim, às vezes você tem um problema que está lá, bem guardado numa caixinha, e que ele não está te incomodando mais, que você já resolveu. E que eu não preciso necessariamente, no processo terapêutico, ir lá e fuçar aquilo, sabe? E abrir aquilo de novo. Mas essa é a minha crença da linha que eu trabalho. Certo. Né? Porque eu acho assim que às vezes tem coisas que estão me incomodando no aqui e no agora e que eu preciso resolver e me fortalecer para daí lidar com aquelas outras coisas. É que isso é bem da psicologia comportamental, né? Se fosse a psicoterapia, já ia querer abrir a caixinha. Se fosse a psicanálise. A psicanálise, abrir. desculpa. E às vezes, e não precisa, e daí vou te dizer, isso é muito pessoal. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que eu não trabalho com os meus pacientes autoconhecimento. Mas será que não tem momento para isso? Momento para mexer na caixinha, momento para não mexer? Essa é a minha crença. E foi por isso que eu, quando comecei a estudar psicologia positiva e fui estudar o coaching e tudo, fui fazer todas esses aprendizados para montar o meu tipo de tratamento para poder ajudar o paciente de uma forma. Porque assim, eu me vi incapaz de ser mais efetiva, sabe? Porque, assim, a gente tem essa ideia de que a psicologia é só para tratar transtorno mental, ou só, que acho que é uma coisa que eu ainda não falei, que é muito importante da psicologia positiva, ou só trabalhar autoconhecimento. Não é verdade. Eu posso usar a psicoterapia para prevenção em saúde mental. Quando eu descubro quem eu sou, como eu penso e que eu posso mudar, que de repente eu aprendi a ser uma pessoa pessimista, que vê tudo, sabe? Eu não tenho dúvida que nós, os humano, problemas mentais são causados por nós mesmos, pela forma como a gente se enxerga, pelos nossos traumas que são potencializados ou amenizados, no caso da discussão aí, o debate sobre as caixinhas específicas. Sim, claro. Se a gente trabalhar essa psicologia de maneira mais constante, diariamente, a gente pode evitar muitos problemas. Olha, eu acho que nós somos tão capazes de fazer coisas que eu sempre lembro daquela história da neuroplasticidade, né? Exatamente. Às vezes vamos pensar aqui na questão de perder um pedacinho do cérebro. Às vezes você perdeu e aquele pedacinho ele era responsável por certos atividades do teu organismo, do teu corpo e tal. O cérebro é tão fantástico, nós somos tão fantásticos, que às vezes o outro pedacinho vai aprender a executar aquilo, e muito bem. Então veja, é isso, não é? Então nós somos tão capazes que se de coisas fisiológicas nós conseguimos, acho que as psicológicas nós temos ainda muito mais facilidade se estivermos abertos para isso. Então, e é por isso que eu digo que a ciência da psicologia positiva, e que foi o que me encantou em aplicar ela dentro da clínica, por quê? Porque ela veio trazer essa outra visão, né? Que é mostrar que a psicologia pode te ajudar a chegar nisso. Que não é só para resolver problema, né? Que você pode se prevenir de problemas. Legal. Você ensina muito a questão da atenção plena, você falou nisso aqui, e é algo que você pratica na tua vida. Você gosta de terapia manual desde criança, é isso? Eu adoro trabalhos manuais. Nossa, eu quando pequena tinha uma prima, hoje em dia ela até tá no Canadá. A gente fazia... Sabe aqueles bonequinhos de bolinha de gude? Sim! Mas como é que é o bonequinho? Bolinha de gude eu jogava bolinha de gude. Então, a gente pegava bolinha de gude com Durepox. Fazia também palhacinho, gatinho, não sei Duende. o que, pintava, sabe? Fazia essas coisas. Eu não lembro disso, mas acho que estava muito muito tempo, né? Era engraçadinho, né? Eu achei esses dias que eu fiz com ela, até mandei pra ela. A foto, eram bonequinhos pequenininhos. Eu fazia aula de cerâmica. Eu sou da época que tinha o centro... No São Lourenço? No São Lourenço, na biblioteca pública. Então eu sempre gostei
desse tipo de coisa. Eu nadava, gostava de natação, gostava de dança, de balé. E agora pratica yoga também. Daí a minha paixão, eu vou te dizer que a minha atenção plena, hoje em dia, é praticada através de um método bem específico de yoga, que é o método de yoga terapêutica. O Kayuti. O Kayuti. Hoje em dia eu faço no Yuna, yoga contemporânea, e é a minha paixão. Eu digo que é o meu momento do dia. Por quê? Porque esse método, primeiro, ele não tem nada a ver com religião, né? E ele é baseado na neuroplasticidade, nas conexões neurais, e ele faz uma conexão mente-corpo, que eu vou dizer para vocês que eu não tinha antes de fazer. Eu fui lá por causa de uma dor numa lombar, uns 12 anos atrás, que eu passei um mês assistindo aula na faculdade, resolvi fazer um segundo curso, uma segunda graduação, e passei um mês em pé. Porque não conseguia sentar. Porque eu não conseguia sentar. Nossa. A yoga resolveu? Nunca mais tive depois que eu comecei lá. Que legal. E eu não tinha consciência de algumas partes do meu corpo, dizer, meu Deus, nem sei que eu tenho esse músculo. Não sabia que eu tinha isso. E que hoje eu tenho. E lá, assim, eu escolhi para mim, né? Eu faço às 7h30 da manhã, 2 vezes por semana, e nas outras 3 eu faço às 8, porque eu faço questão de fazer com a mesma professora. E eu saio de lá pronta para enfrentar o consultório, né? Porque, assim, pra vocês terem uma ideia, eu acompanhei mais de 570 casos de Covid longa. Acabei me especializando em apoio psicológico pós-Covid. Então, os últimos 2 anos aí foram e continua, né? Aparecendo, porque não foi só quem teve Covid. Você pega... Nossa, aumentou muito. A ansiedade lá em cima. E, assim, se eu não estiver bem, como é que eu vou também ajudar? Né? Porque, assim, a gente pensa... Na psicoterapia, o cara vai ali e fica comigo 1 hora. Não, eu me preparo, né? Antes de atender, eu tenho que rever o caso, pensar. Me preparo depois de atender, né? Para ver. E também, sair, como você disse, eu trabalhava em organizacional. Nossa, num ambiente que era horrível. Hoje em dia eu nem faço mais consultoria, não faço mais nada disso. Hoje em dia eu sou só clínica, é a minha paixão. É a melhor fase da vida, que a gente escolhe o cliente que você quer atender, não quer onde você quer trabalhar. E também não quero. Posso indicar alguém, mas não quero você. Vou te dizer, e também essa coisa, você quer agenda cheia? Não. Você tem que ter qualidade com os seus pacientes, né? Você tem que estudar e eu digo, eu não quero ninguém dependendo de mim. Eu quero poder... Dar o caminho, ajudar e que ele vá com as próprias pernas. Que legal. E que depois, se ele precisar, ele volte para uma outra coisa. Sabe? Mas uma coisa que é uma visão que a gente não tem muito, né? Do psicólogo como alguém que vai fornecer um serviço e que você tem que dar resultado para o teu paciente. Né? Depois caminha sozinho. Que caminha sozinho. Luciana, eu quero te agradecer. A conversa foi ótima. Acho que esclareceu muita coisa sobre coaching, sobre psicologia positiva, coisas novas aqui para o mundo real, e espero que você volte para a gente conversar mais. Pois é, gente, tem muita coisa. Passou rápido. Né? Passou muito rápido, tem muita coisa aí, que até outro dia a gente precisa combinar, psiquiatria nutricional, que é uma coisa que eu estou estudando agora, que eu acho que tem muito a ver, a questão do exercício, que assim, eu não falei até agora, mas é por isso que eu tô aqui, né, porque exercício físico faz parte dessa prevenção de saúde mental. Bacana. E ajuda nessa questão da positividade. Acho que a forma como a gente enxerga as coisas, né, no dia a dia, nas nossas rotinas, e implementa mudanças, o aspecto da psicologia positiva tem um efeito muito forte, né? Alimentação, principalmente. E o exercício físico, principalmente, pela questão da produção das endorfinas, dos hormônios, você faz com que essa liberação aconteça, e daí você faz, inclusive, com que você consiga pensar mais positivamente. Mais positivamente, mais otimista, né? Que você olhe melhor. Que legal. A vida. Legal. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada, João. Valeu, Vanusa. Um abraço. Até a próxima, né? Até. Tchau, pessoal. Tchau.